Pessoal, bom dia. A gente aí vai falar um pouco aí sobre FreeBSD e eu vou aqui me apresentar, tá? O meu nome é Sérgio Lopes, eu sou diretor de engenharia da Intexnet, uma empresa de telecomunicações 100% pernambucana. E eu já estou aí no mercado aí já como profissional de rede na área de telecomunicações há mais ou menos 15 anos. E a gente aqui vai falar um pouco sobre FreeBSD, tá? Essa apresentação nós não vamos entrar em muitos detalhes muito avançados por conta do tempo e por conta do público, que é um público misto, tá? Então a gente vai abordar alguns temas avançados, mas a ideia dessa apresentação é desmistificar um pouco sobre o FreeBSD, que muita gente ouve falar, sabe que é um sistema muito bom, muito estável, usada para várias aplicações na internet, mas existe muito aquela coisa toda que é uma coisa muito complicada, tá? E a gente aqui vai tentar dar um overview aí para que vocês consigam ter uma ideia melhor sobre o FreeBSD voltado para a aplicação de um provedor de internet, de um data center, enfim, gente. O tema da palestra é roteamento avançado com FreeBSD. O que seria esse roteamento avançado que a gente quis falar? O roteamento avançado seria o FreeBSD rodando num ambiente fazendo um papel de roteador, da mesma forma que vocês usam dentro das empresas de vocês com MikroTik, com Juniper, com Huawei ou com Cisco. A origem do FreeBSD, gente, ele foi criado em 1993 na Universidade da Califórnia, em Berkeley, tá? Ele foi originado de um antigo sistema chamado BSD e é um sistema de código aberto do tipo Unix, descendente, né, diretamente do original BSD e Unix, tá? O FreeBSD foi desenvolvido com foco em segurança, confiabilidade, estabilidade, performance e baixa manutenção. Aplicações do FreeBSD. Em quais aplicações que ele é mais usado? O FreeBSD ele é muito usado para servidores web, servidores de e-mail, servidor de DNS e outros. Ou seja, eu vou até falar aqui um pouco sobre a Netflix, que é a próxima palestra aí que vai ter aí depois da minha, e aplicação de servidor web. O próprio Netflix ele usa uma aplicação de servidor web, né, para fornecer o conteúdo lá do Open Connect. E essa aplicação ele usa um servidor web que é o Nginx. O Nginx é um servidor web tipo Apache, que ele é um servidor web para alta performance, tá, gente? Então, ele é usado como servidor web também pelo Netflix. Servidor de e-mail. Servidor de e-mail, existem vários daemons aí para serviço de e-mail e é muito usado com FreeBSD. O FreeBSD, em que aplicações ele é usado, eu acabei de falar algumas. Mas o FreeBSD ele é usado principalmente para roteamento. Principalmente para roteamento, que é a abordagem que a gente quer ter aqui. Eu falei um pouco aí sobre para que o FreeBSD ele é usado, qual é o foco do sistema que ele foi projetado. Falei alguns serviços aí que o FreeBSD roda,
Mas se você não está convencido sobre o FreeBSD, sobre a estabilidade do sistema, sobre esses principais serviços que ele roda, você não precisa acreditar em mim, né? Você não precisa crer em mim. Vamos ver algumas empresas que usam o FreeBSD e vamos falar de números, tá? O Yahoo, na década de 90, o Yahoo era, na verdade, aí a internet, né? Quem veio da época aí da BBS, quem veio da época do IRC, né? Das redes de Mirk, que eu tive a oportunidade de usar muito lá naquela época, lá na época do Dial ainda, quando os provedores ainda trabalhavam com discado, naquela época era o auge do Yahoo, meu amigo. Todo mundo só falava do Yahoo. Tudo que você queria fazer era o quê? Você ia no KD, você ia no Yahoo para pesquisar algo. Naquela época não existia o Google, né? E naquela época, 30% da internet mundial, na rede do Yahoo, era usando FreeBSD. Então, 30% do tráfego naquela época, 30% do tráfego, talvez eu me expressei mal aqui, 30% do tráfego da internet na época de 90 era para o Yahoo. E o Yahoo usava FreeBSD, usa FreeBSD. Então, você vê, 30% do tráfego da internet no mundo todo estava passando por algum FreeBSD. E o Yahoo era um deles, tá? Além desses 30%, tinha inúmeros serviços aí que já usavam FreeBSD também, né? E aí, trazendo para uma coisa mais recente, sem falar do passado aí, eu costumo dizer que eu tenho alguns amigos que, quando a gente começa a falar de Mirk, daquela época do Dial, que a gente tinha lá, que tem um monte de linha, que a gente tinha que ter lá aquele Sportmaster da Livingston. Aí o pessoal que é daquela época diz que sente uma nostalgia enorme quando você fala daquela época, né? Era uma época muito boa, era uma época que você não tinha tanta informação, tantos serviços de busca, e de fato a gente tinha que correr atrás muito mesmo da informação. A gente naquela época era pesquisadores, né? A gente tinha que fazer muita pesquisa para conseguir ter a informação que não estava ao alcance de todos, né? E aí, trazendo para essa época mais recente, o WhatsApp, ele usa FreeBSD. E eu estou aqui com um post que foi feito no blog do WhatsApp. E esse post aí está traduzido para o português, é um post em inglês, do blog oficial do WhatsApp. E nesse post, o que é que o pessoal da engenharia do WhatsApp fala? Alguns meses atrás, publicamos no blog um post que falava sobre nossos servidores fazendo 1 milhão de conexões TCP em uma única caixa. Hoje temos uma atualização para aqueles que mantêm a contagem, ou seja, o cara estava ali com a novidade para poder contar, né? Porque a comunidade BSD tem orgulho, né, de falar dos números, dos feitos que a comunidade consegue fazer. E quando existe algum serviço muito grande que está rodando com o BSD, isso daí é um orgulho para a comunidade, né? Então, o que foi que o cara lá do Netflix, do WhatsApp, falou? Hoje temos uma atualização para aqueles que mantêm a contagem. Agora somos capazes de empurrar facilmente nossos sistemas para mais de 2 milhões de conexões TCP. Isso daí foi em 2012. Então, naquela época lá, o WhatsApp rodava com 2 servidores aí, mais ou menos, e ele estava usando na época o FreeBSD 8.2, tá?
Para quem não sabe aí, mais ou menos aí na versão 8 para a versão 9 do FreeBSD, houveram muitas mudanças, tá, gente? E essas mudanças foram muito grandes, porque o kernel do FreeBSD, ele foi reconstruído praticamente do zero. Os caras fizeram um trabalho excepcional, tá? E reconstruíram o kernel do sistema inteiro. E tem mais. Se você observar, o WhatsApp, ele tem o quê? Isso é uma informação de alguns meses aí atrás, do final do ano passado. O WhatsApp, ele passa na rede dele mais de 60 bilhões de recados trocados entre 1 bilhão de usuários do aplicativo diariamente. E esse tráfego aí, os caras usam FreeBSD para conseguir essa performance, né? Para quem não sabe, o FreeBSD, ele é considerado a melhor pilha IP. Então, ele é considerado a melhor pilha IP de todos os sistemas operacionais. Não é à toa que na época que o Steve Jobs estava vivo, que ele estava lá na Apple, o Steve Jobs levou um cara do FreeBSD, um dos desenvolvedores do FreeBSD, para trabalhar na Apple. E esse cara teve a ideia de fazer o quê? Não, esse cara chegou, pegou o kernel do FreeBSD, e foi aí que os caras criaram o Darwin. Ou seja, os caras pegaram a base do kernel do FreeBSD, do sistema, e foi aí que veio o macOS X, que é um dos sistemas mais usados nesses notebooks aí da Apple, que é muito usado, principalmente em outros dispositivos da Apple. Se você tem um iPhone, está rodando ali um sistema da Apple que é baseado em FreeBSD. Num tablet. Eu tenho aqui também um relógio da Apple, cara. Isso aqui está com FreeBSD aqui dentro. Então, veja como é que o FreeBSD, ele consegue trabalhar de forma embarcada, rodar de forma embarcada, numa série de dispositivos, até no relógio. E tudo isso aí, graças à época que o cara lá entrou lá na Apple lá, e começou com a ideia de usar o FreeBSD. O macOS X é um dos sistemas mais estáveis. Todo mundo que busca estabilidade, os profissionais de TI, de telecom, todo mundo quer ter um Mac, né? Por quê? Porque roda lá um sistema estável. Você tem um hardware próprio da Apple, tem um software. Então é algo que roda muito estável. E aí, se você voltando aqui para o FreeBSD, para o WhatsApp, a gente vê que quase uma em cada 7 pessoas do planeta usam a ferramenta dos caras lá para seus contatos. E, por sua vez, o pessoal está conseguindo manter esse sistema aí rodando usando o FreeBSD. Eu não sei se todos sabem, mas existem os root name servers, né? Os root name servers são os servidores raiz da internet, né? Hoje nós temos root servers aqui no Brasil, tá? E os root name servers são os servidores de DNS raiz da internet no mundo, que o servidor de DNS recursivo do seu provedor ou da sua operadora, eu sei que algumas pessoas aqui têm servidor de DNS próprio recursivo dentro do seu provedor, e na hora que o seu cliente faz alguma requisição, essa requisição bate no teu servidor recursivo, e o teu servidor recursivo vai nos root servers, já que existe uma lista de todos os root servers disponíveis no mundo, para ali ele descobrir quem é o servidor de DNS autoritativo daquele domínio que você está consultando. Então, gente, uma prova da estabilidade do FreeBSD é que os root servers da internet no mundo
estão rodando em cima de FreeBSD. A gente aí tem um case aí da performance do FreeBSD também, muito recente, que é o caso do Netflix, tá, gente? O Netflix, ele vai ter uma palestra aqui daqui a pouco, mas assim, o Netflix, o Open Connect, que é o appliance da Netflix, ele, em um post, em um testemunho que a própria Netflix deu para a comunidade FreeBSD, isso é uma informação pública, ela diz, nesse testemunho, que eles usavam o FreeBSD 9. E aí o texto que os caras falam, está meio prático aqui, meio encurtado, ele diz: o Netflix escolheu o FreeBSD 9 porque é um sistema operacional de alto desempenho, de baixa manutenção e confiável. O FreeBSD, ele fala lá, o FreeBSD 9 oferece uma solução simples, mais poderosa, que é capaz de atender dezenas de milhares de fluxos de vídeos simultâneos em vários links de fibra ótica de 10 GB. Então, os caras estão falando que eles tiveram sucesso usando o FreeBSD nos appliances deles, com portas, ou seja, com interfaces de 10 GB, passando um alto tráfego de fluxo de vídeo lá. Mais de 30 milhões de membros do Netflix, em streaming ao redor do mundo, assistem mais de 1 bilhão de horas de filmes e programas de TV a cada mês. Nos Estados Unidos, o streaming de vídeo do Netflix representa 1/3 de tráfego da internet nos Estados Unidos. Então, eu acredito que o Netflix seja um case aí do FreeBSD, um dos mais recentes, tá? E o que acontece, gente, que é o seguinte: muita gente fala, cara, mas eu não gosto de software livre, tá? Eu prefiro ter aí um Juniper, um Huawei, um Cisco. Só que você tem que pensar que o seguinte: quando você vai para um Juniper, o Juniper usa o Junos, que é o sistema operacional que roda dentro da caixa. E o Junos foi baseado em cima de FreeBSD. E voltando para o Netflix, além de rodar FreeBSD, os caras fizeram diversos estudos. Esses estudos em cima de FreeBSD, para rodar no appliance, teve um alto investimento financeiro. Então você imagina que o seguinte, veja que legal o FreeBSD. A Netflix pega o FreeBSD, ele paga lá milhões para os caras lá que programam em C, os desenvolvedores aí que estão disponíveis no mercado, que entendem de FreeBSD, que entendem de kernel, que entendem de performance de tuning, e paga para esses caras pesquisar e desenvolverem projetos de alta performance para rodar na Netflix. E o mais bacana disso tudo é que todo esse investimento que os caras fazem e as melhorias que eles colocam no sistema para a Netflix, eles dão de volta para a comunidade. Então, se você vai ter um appliance lá ou algum servidor com FreeBSD, você está com a mesma tecnologia a nível de sistema operacional que a Netflix usa. Tem aí também o link, que isso daí é um testemunho da Netflix que está lá no site da FreeBSD Foundation. Eu vou falar aqui rapidamente da FreeBSD Foundation. A FreeBSD Foundation lá, você pode entrar no site lá e você pode doar algum dinheiro lá para o projeto do FreeBSD. Então a Netflix, como a Apple, os caras doam aí todo ano milhões para o projeto do FreeBSD, entendeu? Todas as melhorias aí que é feito, eles dão para a comunidade. Há um tempo atrás aí, a própria Apple deu de presente aí um projeto que os caras tinham feito aí para o FreeBSD. Então, todos esses grandes players que usam o FreeBSD, tudo que eles fazem de melhoria, eles devolvem para a comunidade. Ou seja, ele diz, pô,
O FreeBSD não me custou nada para eu ter o FreeBSD. Então, nada mais justo que todas as melhorias que eu fizer, eu devolver para a comunidade. Ou seja, pessoal, falando um pouco desses cases aí, desses players da época de 90 e bem recente, a gente vê que o seguinte, a maior parte do tráfego mundial na internet roda em servidores com FreeBSD. E aí, eu agora vou começar indo um pouco para a parte de roteamento avançado, que é o tema da palestra. E quais são os principais protocolos de roteamento que a gente hoje usa nos provedores? Os principais protocolos de roteamento que você vai usar em roteadores comerciais, com hardware, ou roteadores baseados em soft router. O principal protocolo de roteamento da internet é o BGP. Ou seja, ele é um protocolo de roteamento dinâmico, né, que é utilizado para a comunicação entre sistemas autônomos AS. Tá? Então, se você tem seu provedor e aí você não tem IP, você usa IP da operadora ou do provedor que você está comprando um link, você pode tirar um AS para que você possa ter seus próprios blocos IPs, tá? E digo a todos aí que corram que os IPs estão acabando, né? O IPv4 está no fim aí. O Moreiras, não sei se ele está aqui na feira aí, e ele pode confirmar isso, a comunidade toda está sabendo. Corram que os IPv4 estão acabando, vamos migrar para IPv6 o quanto antes. Outro protocolo de roteamento muito usado é o OSPF. O OSPF é o protocolo que você vai usar dentro da sua rede, né? Ele é um protocolo mais usado dentro das redes dos provedores, dentro do backbone dos provedores e das operadoras. Ele é um protocolo de roteamento dinâmico. E o FreeBSD, ele pode manipular esses protocolos usando alguns softwares, porque o FreeBSD em si, ele não vai fazer a parte de BGP, ele precisa de um software. E alguns softwares que tem no mercado aí, para BGP e OSPF, você tem um Quagga, muito usado, o pessoal usa bastante com Linux e com FreeBSD. Você tem o Bird, que ele faz tanto o BGP quanto o OSPF, e você tem o OpenBGP. O OpenBGP, ele é um serviço aí, um daemon aí para você usar BGP no roteador de borda, muito bom de usar. Ele é muito usado porque pela facilidade, pela simplicidade da configuração, da sintaxe de configuração do OpenBGP. Você, com poucas linhas lá, você consegue fazer uma configuração mínima para subir um full route na sua rede. E o que é que acontece? O Bird, ele faz BGP também, porém, para você ficar mexendo no Bird aí para BGP é muito complexo. Porque normalmente você mexe mais no BGP, tá, do que você mexe na mesma caixa que está com o OSPF, porque a caixa lá, se ela tiver fazendo borda na tua rede e ela fala BGP e OSPF, ela está mais aprendendo as rotas da tua rede e redistribuindo para todos os neighbors lá da rede OSPF. E o Bird, cara, é quase que você tem que estar programando. Eu programo em C e mesmo assim tem hora que eu me deparo com a dificuldade lá no Bird, dá o esquecimento, né? Afinal de contas, a gente sempre acaba meio que esquecendo algo, é muita informação. E o que é que acontece? Vamos falar agora, gente, de roteamento de alta performance. Vamos falar de roteamento de alta performance com FreeBSD, que é o que todo mundo aqui quer. Todo mundo quer roteamento de alta performance. Ou seja, hoje em dia, com os serviços da internet, o perfil do assinante de internet mudou muito.
Antigamente, a gente, na época ainda que usava muito rádio, a gente dizia, ó, dá banda para o cliente, que o cliente ele vai baixar o que quer e vai desocupar a banda, cara. Então, dá banda aí para o cliente. Porque o cara fazia o quê? Ele abria um site, o site carregava, ele ia ler algum conteúdo que tinha lá, e na hora que ele estava lendo, não estava tendo nenhum consumo de banda. Ou então ele baixava algum arquivo. E aí o que é que acontece? O perfil do usuário da internet, praticamente no mundo inteiro, e aqui no Brasil, mudou muito. Hoje a dona de casa, ela coloca lá um vídeo lá do YouTube e vai fazer os serviços domésticos enquanto ouve um vídeo que está rodando lá no YouTube. Ela não quer nem ligar o som, por conta da variedade de música e vídeos preferidos que ela tem lá numa playlist. Hoje o cara passa o dia lá, meu amigo, vendo Netflix, e isso daí consome sua banda o tempo todo. Então, com a demanda de conteúdo, com a oferta de conteúdo cada vez maior, de multimídia, os grandes players disponibilizando cada vez mais aplicações de multimídia, o que é que acontece? Existe hoje uma busca incessante por performance. Todo mundo aqui que tem algum provedor sabe do sufoco que você compra um roteador para colocar no teu provedor. Ah, cara, comprei lá. Eu me lembro que na época lá que chegou um MX-104 lá, a gente, lá na época, tá? A gente ficou, pô, cara, é um MX-104, é o máximo. Daqui a pouco dá logo aquela dor lá, cara, o MX-104 não está aguentando mais. Tem que aumentar a caixa. Então, por que isso? Porque cada vez mais a banda precisa ser maior para que os usuários tenham, que eles consigam ter o conteúdo de forma com qualidade. E aí, falando aí no slide o que eu acabei de falar, o que foi que aconteceu? Com a demanda crescente por mais dados, começou-se a gerar uma necessidade de hardware cada vez mais potente. E, consequentemente, os hardwares mais potentes são mais caros, entendeu? Eu me lembro, na época do Dial, que eu vi o cara vender um carro para comprar um Portmaster, meu amigo. Eu lembro muito disso. Vi vários casos. Como antigamente você vendia um carro para comprar uma linha telefônica. Só que no caso da gente, você compra esses hardwares caros e eles ficam inutilizados muito rapidamente. Porque o tráfego vai aumentando, então daqui a pouco aquela interface de 10 GB que você achava, nossa, é uma interface de 10 GB, ela já não dá para nada, e aí você tem que ampliar, você tem que agregar. Então, cada vez mais você tem que investir em equipamento. E o que foi que aconteceu? A partir de 2011, o italiano chamado Luigi Rizzo, lá da Universidade de Pisa, na Itália, esse cara ele iniciou uma pesquisa para um problema antigo. E esse problema antigo é o que eu acabei de falar agora. Ou seja, com as placas de rede, com o throughput cada vez maior, a gente via que a performance ou a totalidade da vazão da placa, da interface, não era atingido por um simples problema. Era uma limitação do kernel. Não só uma limitação do kernel do Linux, como do FreeBSD também. Então tem gente que tem aí uma caixa e às vezes a caixa não passa mais banda e ele acha que o problema é o hardware. Não. Se você está rodando roteador com soft router, a limitação de cara já é do kernel. Então, o que foi que esse cara fez? O Lud, lá da Universidade de Pisa, esse cara decidiu criar um framework que abstraía a camada de kernel, ou seja, quando um pacote chegasse, ele não passava pelo kernel, ou seja, o pacote chegou lá no roteador,
e eu já sei qual interface lá que eu tenho que entregar esse pacote, eu não mandava ele para o kernel. Eu saltava ele e iria processar direto na placa de rede. E iria atingir a totalidade da placa, ou seja, o line rate. Então esse cara, ele conseguiu desenvolver um framework que iria colocar aí uma ameaça, digamos assim, para muitos players, para muitos fabricantes de hardware. Porque esse cara, ele conseguiu desenvolver um framework que você consegue atingir um line rate da placa, ou seja, a totalidade de uma interface de rede. Por exemplo, se você tem uma placa de rede de 10 GB lá, com o NetMap, você iria conseguir processar até 14.8 Mbps, ou seja, line rate da interface de rede, ou seja, o cara lá, com a interface de 10 GB, ele iria conseguir atingir 14.8 milhões de pacotes por segundo. Eu vou falar rapidamente, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas não adianta só você pensar em banda. O teu equipamento está passando banda, tá, mas essa banda são pacotes por segundo que está passando na interface. Então, a limitação ali é a quantidade de pacotes. Então, se você pretende projetar ou fazer algum projeto de mudança de um roteador, não pense só na banda. Veja quanto é a quantidade de pacotes que você está passando hoje. Então, esse framework que o cara lá fez, ele foi chamado de NetMap. O NetMap está disponível no FreeBSD desde 2011, tá? Para você ter uma ideia de alta performance comparando entre diversas soluções aí, tem gente que usa um Dell para fazer roteador de borda, tem gente que traz alguns appliances aí de fora para fazer roteador de borda, tá? Antes de falar desse comparativo que eu vou mostrar para vocês aí, o NetMap ele é gratuito. Então você pode baixar o NetMap, ele está disponível lá no GitHub, lá, tá? E você pode desenvolver o que você quiser em cima do NetMap. O NetMap ele é escrito em C, tá? Então você tem que ter um conhecimento de desenvolvimento em C para você mexer com isso daí. Mas, apesar de a quantidade de profissionais em C ser cada vez menor, tá? Mas tem muita gente que mexe aí com C. E o comparativo aí que eu queria fazer existe um appliance no mercado chamado CVU. Muita gente que está aqui na palestra usa CVU. Muita gente que vai assistir essa palestra usa CVU, tá? Eu uso. E o que foi que a gente viu? O problema todo também não adianta você rodar lá o NetMap e você está com a interface de rede que ela não consiga atingir. Ou seja, não adianta você ter uma interface de rede se o barramento lá da máquina que você também está usando, o backplane dela não aguenta, o barramento não aguenta. E pensando nisso, a gente resolveu fazer os testes com o NetMap num equipamento que foi projetado para isso. Então a gente fez o quê? Não, vamos testar esse negócio com a CVU. E o pessoal da FreeBSD Brasil, que é muito parceiro nosso, o que foi que eles resolveram fazer? Eles resolveram pegar o NetMap e os caras criaram lá o NetMap Routing, tá? Que é para você fazer roteamento em cima de NetMap. Porque se você quiser baixar lá o NetMap, você consegue rodar em bridge e atingir line rate, tranquilo. Mas aí a gente não queria bridge. Eu posso até pôr algum appliance lá em bridge no meu provedor para eu montar algum IDS para detecção de ataque. Eu até vi aqui na feira algumas pessoas oferecendo serviços, soluções de proteção de DDoS, tá? E os caras estavam usando appliance lá com portas
de 10 GB rodando em bridge, com o suricata lá rodando lá para poder pegar todo o tráfego, e juntando isso com a análise de flow e até fazendo algumas automações, detectando o ataque e já bloqueando direto numa community de black hole ou numa CL lá dentro do roteador, tá? Então, se você precisar usar o FreeBSD em bridge para algum projeto seu, você pode fazer isso com o NetMap em bridge. Porém, a gente precisava de roteamento. Então, os testes que a gente fez com o NetMap Route, que foi algo desenvolvido pela FreeBSD Brasil, que é a empresa fabricante do CVU, junto lá com um cara lá da Universidade de Pisa, a FreeBSD Brasil fez um investimento lá e ela bancou esse projeto para desenvolver o NetMap Route, que é em cima do NetMap. E aí, nos testes, o que é que a gente via? Você com um Appliance ou um Dell, seja lá o que for, com o FreeBSD, tendo um profissional muito bem capacitado, que saiba fazer um tuning legal no kernel, que consiga configurar bem a caixa, conseguiria no máximo 1.4 Mbps, que só vai dar 5.6 GB. E aí o que foi que aconteceu? Com o NetMap Route, a gente conseguiu 8.3 Mbps, ou seja, 33 GB. Então hoje você consegue aí rodar 33 GB em cima de um appliance que é o CVU, que é um hardware que foi projetado, pesquisado os componentes dedo a dedo, tá? Por profissionais muito experientes, e aí foi que os caras criaram esse appliance. E a grande sacada agora que a gente está lançando em primeira mão aqui na feira, a gente trouxe os caras aí da CVU, que são fabricantes desses appliances aqui para a feira. O Jean Melo, que é muito meu amigo, está aqui na feira, está no stand lá da IntexNet, e esse cara, ele é um dos principais commits do FreeBSD. O cara é um dos principais desenvolvedores do projeto FreeBSD. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entender mais a fundo esse negócio todo do NetMap, que pelo tempo que a gente tem aqui na palestra e o público muito misto, eu não podia me aprofundar demais, senão daqui a pouco tinha muita gente dormindo. Porque para quem gosta disso é um assunto fantástico. Mas muitos de vocês que estão aqui na feira são empresários, são técnicos de empresa, e aí você está aqui para procurar uma solução, tá? E essa solução de roteador de menos custo, hoje eu considero que o FreeBSD ele é uma excelente alternativa para roteamento de baixo custo, tá? E o CVU é um hardware perfeito para você fazer isso. É um equipamento que gasta pouca energia, né? Pode vir com fonte DC ou com fonte AC. E é um equipamento que ele é compacto. Então dá para você fazer o casamento perfeito. Pega um appliance da CVU, coloca seu FreeBSD lá para rodar e vai rodar muito bem até na limitação do kernel. E aí, se você quiser chegar nos 33 GB já, para rodar logo, você pode já pegar o appliance deles, já com essa solução do NetMap Route, e aí você já vai conseguir atingir os 33 GB, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, eu vou abrir algum tempo mínimo aí que falta para dar a oportunidade para o nosso amigo próximo aí da Netflix, que vai vir com uma palestra fantástica sobre o Open Connect, pessoal. Provavelmente tem algumas meninas aí com algum microfone em pé aí próximo, e se alguém tiver alguma pergunta, faça. Se você não tiver alguma pergunta, você pode ir lá no stand, tá? Eu vou estar ainda esses 2 dias aqui na feira, junto com o Jean, e lá você vai poder tirar
toda a sua dúvida técnica, alguma discussão sobre FreeBSD. Afinal, a gente é da comunidade FreeBSD e a gente faz isso como uma necessidade normal, profissional, comercial, e a gente gosta muito de mexer com FreeBSD, né? Já que a gente aí está no projeto faz muitos anos, tá? Inclusive, nós vamos estar lançando aqui em Pernambuco, através de uma empresa parceira que é a Vine, um primeiro curso de FreeBSD oficial com o pessoal aí, junto com o pessoal da FreeBSD Brasil. Então, o pessoal da Vine também vai estar lá no stand, e aí se você quiser passar lá para ver, porque está formando turma, gente. Então, vai ter um curso de FreeBSD. Agora, se você também não pretende se aprofundar no FreeBSD, você faz assim, você pega o appliance dos caras lá, que ele já está pronto. O appliance da CVU, ele vem com o NetMap Route e vem com a solução chamada ProApps. Essa solução nada mais é que uma interface via browser, para que dentro da interface web você consiga configurar um BGP, configurar um OSPF, levantar um peer, fazer filtros, configurar neighbors lá no teu OSPF, tudo com mouse, cara. Sem que você precise digitar uma linha de comando na shell do FreeBSD. Então, essa solução que a gente está lançando na feira, hoje é um lançamento mundial da CVU, que a gente deixou para fazer aqui na feira. Esse lançamento está sendo feito aqui hoje, e é a solução completa do appliance com FreeBSD, com as placas, com as interfaces de expansão de 2 portas de 10 GB ou 4, e ele vem com o NetMap, e ele vem também com o ProApps, que é a interface web para que você consiga configurar um serviço de roteador com roteamento estático, BGP, OSPF, tudo por uma interface via web, sem que você consiga, sem que você precise sofrer um pouco mais configurando na shell, gente. Então, eu vejo que isso daí, para o momento atual que a gente está, foi uma coisa fantástica, porque é uma alternativa de baixo custo para roteamento de alta performance, roteamento avançado com FreeBSD. Pessoal, meu tempo está acabando. Eu agradeço a todos que vieram aqui prestigiar o evento, prestigiar essa palestra sobre o FreeBSD, e eu desejo a todos aí uma excelente feira aí nesses próximos dias, pessoal. Obrigado, pessoal.